Eu sou bióloga de formação. Eu falo que a biologia me pegou e a educação me apaixonou, né? Sou educadora por amor mesmo, por paixão. Gosto da educação, gosto da sala de aula. Temos os nossos prós e os contras, né? Mas se hoje alguém me perguntar o que eu faria, se eu faria outro curso, seria o mesmo e seria a mesma área. Sou educadora maker pelo FabLab Recife e agora estou, né, terminando aí designer instrucional. E eu descobri a necessidade de reviver, né, o aprender a aprender. Que nós, como educadores, a gente precisa estar sempre em movimento, sempre aprendendo. Então, hoje eu me vejo um barquinho no meio do oceano aí da aprendizagem, navegando, explorando novas possibilidades. E foi nesse explorar novas possibilidades que eu encontrei com a Betita e o Edgar numa imersão maker, do Maker Day, e lá eu despertou em mim a vontade de querer mais, de aprender mais, de fazer também. E aí foi onde eu entendi que eu precisava de despertar em mim e levar para os meus alunos o pensamento criativo, que eu estava há 10 anos na educação repetindo aulas, repetindo a mesma coisa, a mesma atividade, e naquela roda, né, de tá pronto o planejamento, vamos usá-lo. E aí ali eu vi a necessidade de aprender algo novo, trabalhar algo adaptando para os meus alunos, para a minha turma, para a minha realidade. E que o pensamento criativo era de extrema necessidade naquele momento. E aí, quando eu comecei a fazer o curso Maker, eu adaptei um Canva da criatividade, né? E aí eu comecei a adaptar para a minha realidade como professora. Qual era o conteúdo que eu ia trabalhar? O que eu iria trabalhar, quais as competências alinhadas com a minha base, que eu precisava despertar nos meus alunos, qual era a minha turma, qual o perfil da minha turma, é uma turma mais ativa, é uma turma menos ativa? Só que esse processo só veio depois da pandemia. Quando entrou na pandemia, eu me senti perdida, o famoso oncotovô, o que eu vou fazer da minha vida? Tudo online, não sabia como eu iria fazer, já tinha um pouquinho de adaptações de tecnologia, já estava trabalhando com os meus alunos, mas aí a gente se viu desesperado. E aí eu comecei a pesquisar e a buscar algumas coisas, e aí eu comecei a ver os problemas. Quais eram os problemas? Eu estava dando aula, todos os meus alunos com câmera fechada. Eu perguntava, voltava o que o Fabiano falou, né? Voltava na aula seguinte, perguntava o que tinha sido trabalhado, o que eles lembravam. Ninguém falava nada. Passava as atividades. Pouquíssimos alunos realizavam essas atividades. De 30 alunos, 4, 5 faziam a atividade. E os outros a gente precisava ficar buscando. E aí eu fui comentar com alguns professores colegas e manifestei a minha inquietação e eles falaram que estava acontecendo a mesma coisa. E fora que as entregas de atividades naquele momento eram feitas por WhatsApp. Agora pensa o WhatsApp, mais de 180 alunos, todo mundo entregando atividade, você não tem controle, porque não tem todos salvos. E aí aquilo me deu um desespero, bateu um pânico, foi quando eu comecei a organizar a minha vida. E aí eu montei uma sala no Google Classroom e comecei a falar para eles, olha, nós vamos migrar para lá. Mas aí eu me deparei com outro problema. Como que meu aluno vai migrar para um aplicativo ou para um lugar onde está hospedado as minhas atividades se ele não sabe logar? Se ele não sabe fazer, como que ele vai acessar? Aí eu montei um roteiro de orientações. E aí nesse roteiro eu coloquei todo o processo que ele precisava fazer até chegar àquela sala de aula. E todas as orientações, de onde estavam os links das aulas, como que seriam as atividades, qual que seria o tópico, aonde eles iriam entregar as atividades. E além disso, eu comecei a gravar pequenos videozinhos, alguns vídeos do TikTok, coloquei o nome de Dicas. São pequenas dicas que eu fui gravando e mandando para eles de como acessar, como usar isso. Aí depois, como trazer a minha atividade, que era presencial, para um ambiente remoto. E aí foi onde eu comecei a adaptar de acordo com a realidade da minha turma. Foi onde as entregas começaram a melhorar, porque eles tinham um programa de entregas, eles tinham uma orientaçãozinha ali, e eles tinham um lugar onde eles iriam fazer todas aquelas atividades. Só que aí, a hora de avaliar, como que eu vou avaliar meu aluno? Como que eu vou saber que ele fez aquela atividade?
Bem, se eu fizer uma prova formal, e aí foi onde veio outra problemática, eles vão colar. É proibido, é errado? É, de acordo com a nossa educação atual, é. Só que hoje eu vejo que não é. Hoje, assim, a minha visão em relação a isso mudou bastante. Eu tento fazer com que meu aluno pesquise para que ele aprenda. Então, eu não vejo com tanta negatividade hoje em dia. Mas estou num ambiente particular. Então, o que eu preciso fazer? Preciso mostrar resultados. E aí foi onde eu comecei a desenvolver alguns projetos de acordo com cada turma, com cada perfil da minha turma. O meu conteúdo que vinha para mim, que eu queria trabalhar com eles, aí eu fazia uma atividade prática e uma atividade teórica. Nessa atividade teórica eu fazia com o Google Formulários. Então eu ia pegando e adaptando de acordo com os conteúdos que nós iríamos trabalhando. E eu trabalhava do 3º ano ao 9º ano. Então, não dá para manter a mesma atividade. Sempre precisaria estar adaptando. Então, de acordo com o perfil da minha turma, comecei a perceber que quando os alunos, eles participavam, eles estavam envolvidos naquela atividade, eles participavam tanto da elaboração, da construção, eles começavam a participar mais das minhas aulas. Então, eu comecei a ter alunos com câmeras abertas, uma participação mais ativa, eles começaram a se integrar mais. Eu tinha um perfil de uma turma que era bem proativa, eram pequenininhos, mas eles gostavam de produzir muita coisa. E aí eu comecei a pesquisar, eu fazia uma pesquisa com eles, liberava os formulários de pesquisa e falava: o que vocês gostariam de ter na aula? Quais atividades de ciências, né, que vocês acham que seria interessante, que está faltando, que vocês estão sentindo falta? O que nesse período de aulas online que vocês sentem falta da escola, né, aquela atividade que a gente fazia na escola? E aí eu peguei todas essas mensagens que eles me mandavam e comecei a planejar e a pensar. E aí eu vi que a turma do 3º ano mesmo, a grande maioria se reunia para jogar Minecraft online. Aí eu peguei o conteúdo do jogo, trabalhei com eles, trabalhei os minerais que eles usam para construir os fortes, né, os ambientes, e aí ali a gente trabalhou solo, trabalhou minerais, trabalhei a questão do valor agregado, e aí eles construíram um jogo. Como uma das maneiras de finalizar, eles construíram um jogo, um videozinho, deles explicando o conteúdo para mim, montando no Minecraft e me enviou. Na outra turma, já eram turmas menos gamificadas, eles não gostavam muito de jogos, então eu comecei a fazer atividades com coisas que eles tinham na cozinha de casa. Então, por exemplo, vamos fazer... Teve aula de transformações físicas, então vamos fazer picolé. Então vocês vão pegar, e aí a gente passava a receita e escolhia. Não era obrigatório, porque foi uma coisa que eu decidi não fazer para que eles não se sentissem obrigatórios. Alguns pais estavam trabalhando, então não tinha como auxiliar os filhos. Então, alguns compravam e deixavam em casa para aula. Outros fizeram. Falei assim, não tem problema, a gente vai ver que vai transformar. E aí, durante a minha aula, eles ficavam chupando o picolé enquanto eu explicava o conteúdo. Então, assim, não foi algo que ele foi obrigado a fazer. Aquele que não fez, optou por comprar, mas eles estavam ali presentes com os materiais. E aí, ao final da aula, eu sempre liberava um feedbackzinho. Eu falava assim, eu adoro feedback, me conta o que você achou da sua experiência. O que você gostaria de ter feito? Muitos que fizeram a atividade contou como foi o processo. Quem foi fazer o picolé, mas aí na casa não tinha isso, não tinha liga, e aí fez um suco e pôs para congelar. Então, eles foram contando e desmembrando. Então, cada turma eu fui fazendo um processo diferente de acordo com aquele perfil. E com o que eles me falavam. Porém, o projeto que, para mim, assim, é a minha paixão, é o que, como se diz, né, além de brilhar os meus olhos, enche o coração da gente de gratidão, foi o Homemaker. E ele foi desenvolvido, todos eles foram desenvolvidos ao longo do curso, só que alguns eu fui adaptando, eu fui modificando algumas metodologias por conta da idade mesmo dos meninos e do feedback que eles me davam. E aí esse Homemaker, eles fizeram protótipos, eles fizeram materiais com energia, então ao longo das nossas aulas a gente sempre tinha um momento para que eles me repassassem o que estava acontecendo, o que eles fizeram, o que deu errado. E aí tem um dos alunos que eu achei muito legal, que durante o processo ele tirou foto de tudo, ele foi montando tudo.
Só que na hora que ele foi ligar o projetinho dele, molhou e desmontou tudo. E aí, para que ele fizesse a entrega da atividade, ele gravou um vídeo explicando da origem da energia até o que a gente usa até hoje. E aí, durante o vídeo, ele fala: professora, meu trabalho deu errado, então resolvi contar a história da energia. E foi tão bacana porque ele foi a culminância de todos os trabalhos. Porque quando você ouve o material que ele montou, você entende tudo sobre energia, sobre os usos, né, e as modificações de uso atualmente. E aí eu montei aqui para vocês um link com algumas atividades, né, que nós fizemos ao longo do tempo. Todas foram adaptadas de acordo com a realidade dos alunos, com a necessidade. Hoje eu tenho atividades que são realizadas em momentos híbridos, né, que a gente tem um grupo que está online, outro grupo presencial, então eu tenho algumas atividades que são desenvolvidas nessa maneira. Eu tenho turmas duplicadas, né, 2 oitavos, 2 nonos, então normalmente não dá para repetir a atividade, porque a necessidade deles se tornam diferentes, e o perfil da turma se torna diferente. E o que eu achei mais interessante foi que eu fiz uma mini rede de colaboração com alguns professores. Então, a gente tem um grupo que a gente chamou de circular, que é quando a gente vai passando e vai pedindo para os professores testarem as nossas atividades. Então, é um grupo com a professora de geografia, uma de português, de matemática, e ali a gente manda as atividades e fala: olha, eu estou planejando isso. O que vocês acham? Você acha que vai ficar legal? Você acha que vai funcionar? Aí elas mandam: nossa, tal aluno, tais alunos, tal turma não entregou minha atividade, eu acho que não ficou bacana. E aí, nisso, a gente vai fazendo essas trocas e nós vamos adaptando os nossos trabalhos de acordo com o perfil, com a necessidade de cada um dos alunos que nós temos ali naquela realidade. Então, o que a gente foi tentando foi minimizar os problemas que nós tivemos inicialmente. E aí, esse ano, a gente teve uma nova problemática, que foi essa adaptação. Daí a gente vai sentando e vai alinhando. E eu percebi que o resultado pós-atividade prática, quando eles começaram a fazer as avaliações teóricas, foi melhor. Aquelas turmas em que tem alunos que são mais proativos, alunos que gostam mesmo de fazer, de produzir, de pegar ali o material ali, a garrafa, a tampinha, normalmente eles têm um desenvolvimento um pouquinho melhor do que os alunos que gostam mais de ficar em algumas atividades menos ativas, né? Que não fazem tanto. Mas isso eu não percebi que foi uma via de regra. Normalmente é em uma atividade ou outra que a gente percebe que tem uma diferençazinha entre um e outro. E foi muito bacana, porque eles sentem essa necessidade. Então, quando eu entro na sala, eles perguntam: qual vai ser o cronograma da semana? Eu sempre libero para eles no dia. Eu falo: não, calma, que daqui a pouquinho não vou dar spoiler. E outra coisa que eu comecei a trabalhar, foi a questão dos GIFs e memes juntos. Na verdade, eles criaram e me mandaram. Eu achei interessante, comecei a usar junto com eles, e eles acharam muito legal. Então, assim, eu tive um retorno dos alunos muito positivo no final dessas atividades, quando a gente está encerrando os nossos semestres, né? E é isso. E aí eu deixei aqui, ó, foi muito legal, é muito bom poder partilhar com vocês.